internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje o programa será super famoso, né, em termos de riqueza de detalhes, porque nós temos aí uma profissional que entende muito e outra, ela ama o que ela faz. Helena Bovolon, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigada, eu. Tá? Obrigada mesmo. Gratidão mesmo. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E um pouquinho da sua trajetória profissional. A gente já nota que você, parece que quando você foi concebida, falou, você vai fazer isso daqui, vai ter muito sucesso. Acho que desde pequenininha, né? Meu nome é Eliana Bovolon. Eu nasci em Salto, no interior de São Paulo. Perfeito. Lá o pessoal não gosta de falar Salto de tudo. Não. E fiquei aqui, depois com 4 aninhos, né? Vim para São Paulo. E agora, minha jornada, assim, de pequenininha, já dizia que eu queria ser quando crescer, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Sim. O que você quer ser quando crescer? Eu falava professora. E olha, fui professora mesmo. Que bacana. Comecei a minha jornada, né? Na parte de educação, minha primeira formação, e fui para a área, mas depois falei, acho que não é bem isso que eu quero, para dar aula em estado, essas coisas eu não queria, e fui para a área da estética, da saúde, né? Entendi. E amei, só que assim, chegou um período muito interessante. A minha história de mudança de área foi muito, por um lado um pouquinho triste, por um lado um pouquinho bem diferente, né? Tá. Toda mudança exige alguma coisa da gente. Sim, então... Pode ser mudança física, mudança na gente mesmo. E assim, eu fazia muitas terapias, eu tinha estudado muito, fiz muitas pós, né, nesse lado que eu estava antes. Mas sempre de humanas, né? Sempre de Quer dizer, humanas. desde no ensino médio você já sabia que era humanas. Já sabia que era humanas. Tá. Eu não dava para número, que minha cabeça já não era de número. E aí, quando meus filhos ainda pequenos, infelizmente, né, meu relacionamento com o pai deles não deu certo e eu me separei. Certo. E eles eram todos pequenininhos. E eu era só nessa área da saúde, mas mais na beleza, mais... Estética, né? Estética. Certo. E quando eu me separei, meus 3 filhos adoeceram. Meus 3 filhos. Então, o meu filho mais velho, ele ficou obeso. O meu filho do meio teve câncer. E a minha filha caçula ficou ortoréxica. Então as pessoas não sabem o que é ortorexia. É parente da bulimia com a anorexia. É uma Entendi. outra prima, só que é uma alimentação 100% saudável. Porém, ela não comia proteína, porque ela me via e eu não era muito chegada na carne. Então ela via que eu também não comia, ela também não comia, e eu nem percebi. Então foi uma história assim que eu corri com eles, né, em todos os médicos que se eu puder imaginar. E foi assustador na época. Porque foi assustador, 3 filhos sem saber nada. E eu não entendia de nutrição, não entendia nada. Então eu vivi em médicos, né? E até que meu filho, a gente lutando para ele emagrecer e tal, e não estava conseguindo, eu levei num médico que o amiguinho conseguiu emagrecer e tal, e esse médico deu fórmula para o meu filho. Meu filho era uma criança, e ele era uma criança maravilhosa, bem calmo, tranquilo. E ele começou a ficar muito agitado, muito estressado, então eu levei em outro médico, e esse outro médico falou que não se dá fórmula para adulto, quanto mais para criança. Sim. E aí fez toda a estrutura de o que vai tirar, o que não vai tirar, o que ele vai fazer de exercício, os exames e tal. E no final da consulta, para minha surpresa, eu falei, doutor, e agora a dieta, né? Porque ele estava obeso e eu precisava da dieta. Sim. Aí o médico falou assim, a senhora não é mãe? Então se vira. Nossa, aquilo me chocou de uma forma que eu saí de lá chorando. Saí chorando, gente. Nossa, foi incrível isso. E aí, na época, não tinha, o Google ainda estava
começando. Não, a gente tinha que fazer dicionário médio, tinha que buscar informação. Tinha livros, né? Exato. Então eu procurava em livros e tudo. E meu outro filho com câncer e a minha filha com ortorexia, que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fui atrás de livros e livros profissionais que eu conhecia da saúde, que podiam me ajudar. E foi nessa busca, fui estudando muito, até que, resumindo a história, né, meus filhos ficaram super bem. Que ótimo. Todos curados, graças a Deus, né? E aí, depois de um tempo, né, depois de alguns anos, eu cogitei com eles, né? Falei, que tal se a mãe fizesse outra graduação, né? De nutrição, porque... né? Tinha tudo a ver. Sim. Aí eles falaram assim, mãe, você fez isso com a gente, nós estávamos todos doentes, você trouxe a saúde e a gente, hoje meus filhos são todos sarados, bombados, sabe? Bem. Bacana. E aí eu fiquei naquela situação feliz, né? Porque eu tinha feito aquilo sem estudo. Né? Eu fui autodidata, né? Procurando e tal, e não estudei aquilo. Então eu imaginei, imagina eu estudando com a graduação, o que eu não posso fazer. Isso, perfeito. E aí busquei, fiz. E foi prazeroso para você? Foi muito. Que bom. Foi assim, eu falei, me encontrei. Eu me encontrei, porque assim, quando a gente é jovem, eu tinha prestado vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu prestei Direito. Eu fiz 6 meses de Direito, falei, não, isso não é minha praia. Depois, ainda com a estética, eu falei, acho que eu vou fazer farmácia, porque daí faz fórmulas, tudo, né? Mas aí não, era muita química, muita matemática, né? E não era a minha praia, matemática. Aí, quando aconteceu todo esse processo com os filhos, eu falei, nossa, vou para nutrição. E assim, me encontrei. E o que é interessante disso tudo, né? Além da experiência vivida com meus filhos, de buscar muitas coisas alternativas, eu me especializei, depois fiz muita pós-graduação em outras áreas da saúde, bacana, de comportamento, de neurociência, PNL, enfim, porque eu queria entender como que a gente funciona, porque assim, não é simples falar assim, vou fazer uma dieta e vou emagrecer, não é assim que funciona. Então a gente tem que ter um estudo por trás e saber como o ser humano funciona. E aí, assim, o sucesso que eu tive e tenho ainda hoje nessa profissão, né? Você é referência. Mas assim, quase não atendo mais, porque eu fiquei mais na área acadêmica. Depois eu fui chamada para dar muitas aulas. Eu não sei se foi um motivo que abriu as portas dessa forma, mas eu fui palestrante nacional e internacional para várias empresas e tudo mais, falando sobre saúde e como funciona, né, esse mecanismo da nutrição para o ser humano, né? Porque as pessoas desconhecem, e o que é agravante, né, que nosso país é um dos melhores do mundo em tudo. É verdade. Só que a gente acompanha outros países, primeiro, né, Estados Unidos, que tem uma alimentação péssima. Exatamente. Nós ultrapassamos eles na obesidade. Então, as crianças de hoje não sabem, é muito fast food, muita coisa, mas por quê? Não tem conhecimento, os pais não têm conhecimento. Então, eu fico nessa de querer ajudar, e agora, né, a gente fazendo esse novo processo de cursos online para ajudar as pessoas a atingir maior quantidade, né, de pessoas para ensinar. O meu objetivo, o meu propósito de vida é levar saúde, conhecimento para a pessoa entender como é possível ter uma vida saudável, com longevidade, sem usar medicamento. Olha, tem uma palavra em japonês que se chama Ikigai, que é o propósito de vida.
Eu acho que você achou o seu Ikigai. Eu achei meu Ikigai e eu ouvi essa palavra, não é a primeira vez que eu ouço, porque na neurociência a gente ouve muito falar desse Ikigai, né, que é o propósito, e assim, eu me emociono, eu me encanto quando eu tenho que falar. É uma história triste que eu não gosto muito de falar? Não. Porque é meus filhos, exato, né? Mas foi por conta deles que eu me tornei quem eu sou hoje. Então, graças a eles, né? Graças a Deus em primeiro lugar, porque perfeito. é Deus que fez a cura, mas Ele me deu sabedoria para eu procurar o caminho correto, né? Exatamente. Olha, porque na verdade é o seguinte, pessoas que passam por determinados traumas como esse, muitas vezes ficam chorando a vida toda e não sai daquilo, entendeu? Então, agora, quando você vê que precisa mudar, precisa plantar alguma coisa, regar, para colher depois e levar isso a sério, aí tudo acontece. Com certeza. E assim, na minha trajetória foi bem isso, né? Porque eu não me desesperei assim de, como o senhor falou, ficar chorando, choramingando, porque eu já vi muitas pessoas com filhos doentes que ficam chorando, se adoece também, né? Acaba ficando pior do que o próprio filho e não busca algo, né? Então isso foi o que me motivou a buscar, porque eram meus filhos, eu queria a cura deles e assim, não era possível acontecer com 3 de uma vez, né? E todos pequenos e eu sem conhecimento. Então isso foi uma prova muito grande de vida para mim e assim, com essa experiência que eu tive depois, junto com a graduação, me deu um suporte maior de eu buscar e conhecer tudo, esse outro universo, né? E levar essa informação adiante para as pessoas. Então é coisa de amor mesmo, sabe? É coisa de coração. E muito de acreditar. E acreditar que, eu falo assim, Hipócrates, né, o senhor sabe que era o pai da medicina 2.400 anos antes de Cristo, já dizia, né, faça do teu alimento teu medicamento, né? Então hoje a gente prega isso mesmo, porque tem como se curar se fizer uma alimentação adequada e ser saudável, né? Perfeito. Eliana, você falou uma coisa muito importante, porque normalmente o pessoal pensa o seguinte: bom, o corpo é uma máquina humana, então ele precisa ter tudo lubrificado, funcionando como se fosse uma máquina, né? Tem que tomar bastante água, não sei o que lá tal, mas eu posso comer o que eu quiser que vai funcionar. Sabe, a grande parte do pessoal pensa isso daí, né? E aí fuma exagerado, bebe demais até quando. Então, assim, qualquer máquina física, tudo que é excesso também faz mal. Você põe eletricidade demais, pifa o motor. Você põe água demais, pifa. Você tem que ter um equilíbrio, né, das coisas. Sim. E muitas vezes o ser humano, ele não se atém a isso. Ele acha que o cérebro tem um controle absoluto e o que ele pedir vai acontecer. Só que assim, a partir do momento que as pessoas, em determinado momento, se conscientizam que o corpo é um templo sagrado, isso, e você que falou para isso, né, ele tem que ser bem cuidado, tudo começa a melhorar. Com certeza. Então, muitas vezes o pessoal fala que você venceu tantas doenças, não sei o que. Eu falo o seguinte: eu procuro não terceirizar meus problemas. Né? Então, assim, tudo o resto vai bem, né? Tal. Eu tenho que contornar as minhas coisas da melhor maneira possível, tá? E eu falo o seguinte: olha, mas você entra numa reunião lá, o pessoal bravo, fala, eu ponho assim, ó, um escudo invisível. Aquilo que eu não aceitar, que eu não quero aceitar, volta. Eu pego o seguinte: tá, esse que é o problema, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Não é que eu sou frio, é que eu tenho que fazer aquilo de uma forma que tenha um ganha-ganha. Não aquele que se provoca discussões desnecessárias e brigas por não sei o que. Fala, não, eu posso discutir com qualquer nível de pessoas
acadêmico ou se não de mundo do negócio, que eu procuro ver o seguinte: o que vale a pena naquele momento? O que a organização tem a ganhar com aquilo? Eu nunca levo para o lado pessoal, eu sempre penso do lado da empresa, né? Porque aí você toma as melhores decisões. Com certeza. Né? Legal. E o fato de você ter estudado aí neurociência ajudou bastante, né? Muito, muito, porque se você entende a cabeça como funciona, né? Sim. Porque é tudo comandado aqui, não tem jeito. Então não é uma dieta simples para eu fazer para uma pessoa que ela vai fazer aquilo, mas se a cabeça dela não estiver funcionando, não estiver equilibrada, não estiver harmônica, ela não vai conseguir emagrecer. Porque o primeiro é a mente. Então, quando a gente entende o funcionamento da mente e do corpo no estado total, por exemplo, nem já falo, o intestino é o segundo cérebro. Mas se esse cérebro não está bom, esse também não vai ficar bom. Exatamente. Um depende do outro, né? Então, isso que essa informação que a gente tem que assimilar para entender, para ter consciência, para fazer esse cérebro funcionar do nosso jeito, porque nós comandamos o cérebro. Exatamente, né? Não é deixar o cérebro, não, eu vou comer, que nem você falou, vou comer um doce, vou tomar meu refrigerante, vou beber, vou fumar, e o meu cérebro que comanda tudo e está tudo bem. Não está tudo bem, quem comanda é meu corpo, sou eu. Eu tenho que fazer escolhas. A vida é sempre de escolhas. E quando a gente escolhe uma coisa naquele momento, você tem que renunciar a outra. As duas andam. Isso. Né? Porque não adianta eu querer beber, fumar e querer ser saudável. Exatamente. É duas escolhas diferentes, dois caminhos diferentes, né? Então, eu tenho que saber, ou eu vou ficar nesse caminho, ou eu vou para o outro. Dá para fazer um pouquinho esse, um pouquinho aquele? Tem gente até que faz, mas não vai levar um caminho da saúde. Sim, isso é certeza. Verdade. E a maneira como a gente encara as coisas, acho que faz toda a diferença. Igual eu falo assim, quando eu tenho que tomar algum remédio, na hora que eu vou tomar, falar, isso vai me fazer bem. É diferente de você, essa porcaria de novo, não sei o que, né? Isso, porque a partir do momento que você já coloca, né, aquela energia ruim, né? Sim, verdade. Falando, já é uma porcaria, vou tomar, não vai te fazer bem. Com certeza, porque tudo que a gente joga para o universo volta em dobro. Exatamente, né? Exatamente. Volta em dobro. Então, é jogar para o universo que eu vou ficar bem, que aquilo vai me dar uma força no começo e depois eu vou ficar sem ele. Mas eu tenho que pensar positivo, né? Sim. Porque o positivo, tudo que eu quero, eu tenho que trazer de volta para mim. Então, não é, por exemplo, eu quero ser magra e não faço nada por isso. Ou então, eu falo, eu quero ser magra, mas eu não consigo. Quando falou já não consigo, o cérebro não tem a interpretação do não, né? Exatamente. Então, daí você não vai conseguir mesmo. Sim. Né? Porque já falei não. E nem você está acreditando. Isso. Então, tudo que a gente quer de bom para o próximo, para a gente, né? Tem que ser muito bem pensado e ser muito positivo. Se eu quero algo, né, que eu quero muito, eu tenho que fazer da melhor forma possível, mas nunca passar por cima dos outros, nunca magoar os outros, porque tudo que você faz para o outro vem de retorno para você. Então, se você fizer coisa boa, só vai vir coisa boa. Em dobro ainda. Não é? Então é isso a vida, né? Então eu acho isso. Perfeito. Helena, nós estamos aí em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Porque tem bastante conteúdo. Obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente as pessoas obesas, tá? Que são as que, sei lá, elas têm uma vontade de emagrecer, de ter uma beleza física um pouco melhor, ficar um pouco mais saudável. Porque ao longo do tempo, que eu sempre tenho que falar para as pessoas assim, uma definição do que eu acho do ser humano, assim,
palavra-chave, equilíbrio. Sim. Quando é criança, para tentar ficar em pé, é o equilíbrio. Na juventude, equilíbrio com relação a bebidas, cigarros, tal, essas coisas, as más companhias ou não. Depois, já como casado ali e tal, equilíbrio financeiro, né? Então não gastar muito mais do que deve, né? Ou controlar o que for. E depois, já na terceira idade, aqueles que não cuidaram da saúde, é mais difícil manter o equilíbrio. Com certeza. Né? E os que continuam mais obesos, é o problema para subir uma rampa, problema de escada e uma série de coisas. Então, assim, equilíbrio é uma palavra-chave, né? Então, eu queria que você deixasse a mensagem para os internautas. Então, como o Silvio falou, né? Estamos terminando aqui. E você que quer emagrecer, você tem que se conscientizar em primeiro lugar, se você quer mesmo. Porque tem que querer. Não é meio termo. Né? Eu quero, mas eu prefiro... Não, ou eu escolho querer com consciência e vou a fundo, vou ter foco, né? Disciplina, e lógico, vai ser uma escolha que eu vou ter que renunciar a muitas coisas da vida que no momento são prazerosas, mas que podem me levar a muitas doenças no futuro. Então, são opções, são escolhas que a gente deve fazer e a gente tem que optar, né? E decidir, eu quero isso para mim, eu quero emagrecer, né? Não é só, eu quero emagrecer, mas quanto eu quero desse emagrecer? Eu quero realmente ter saúde? Então eu vou buscar um profissional, vou buscar ajuda, porque sozinho não consegue, é muito difícil, porque tem que entender o corpo, como ele funciona, para ver se não está num momento de dor, de algum tipo de dor, né, que está deixando principalmente o obeso, né, no abandono, ali na tristeza, na depressão. Então, qual é a causa? A partir do momento que a gente sabe a causa, a gente tem a solução. E, né, que todos vocês possam pensar sempre de positivo, sempre para os outros, para vir em dobro para a gente, né? E saber que tudo tem solução, basta fazer a escolha certa. Perfeito. Eli, por favor, as suas redes sociais, seus contatos, que nós vamos escrever aqui também. Tá. O meu Instagram é Eliana_Bovolon. E Facebook é Eliana Bovolon Professora. Perfeito. Tá? Esses daí para... Gratidão, tá? Obrigada. E venha nos brindar quando seus cursos estiverem com certeza. bombando. Venha falar com com a gente certeza. das novidades, tá bom? Obrigada, viu? Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica profissional, Eliana Bovolon. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.